Então, beleza. A gente agora viu, recapitulamos, né, o número de Curran e a gente recapitulou como que é o problema de acoplamento pressão-velocidade para um caso em regime permanente. O que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai pegar o que a gente fez antes e vai adicionar mais um termo, que é o termo transiente. Então, né, a gente tem uma situação que, se vocês lembrarem, o termo transiente, quando a gente discretiza, o que acontece com ele, né? A gente vai decompor isso aqui. A gente vai, essa derivada parcial aqui vai virar, por exemplo, se a gente estiver usando uma aproximação ali de primeira ordem, vai ser o tempo atual menos o tempo anterior dividido por ΔT, por exemplo. Então, né, isso aqui sempre vai aparecer com informação associada ao centroide que a gente está vendo, né? Então vai ter o tempo em P, o P menos o P0 dividido por ΔT. Ou seja, esse resultado aqui, ele sempre vai entrar na diagonal da nossa matriz e sempre vai entrar no vetor solução. Não vai ter nunca uma componente desse termo transiente discretizado que vai entrar no HU. Então, o que a gente pode ver? Esse HU aqui mentira, perdão. Nunca vai ter uma componente desse termo transiente que vai entrar nesse somatório aqui dos coeficientes vizinhos. Uma componente vai entrar no HU sim, que é essa componente aqui do B0, porque a gente sabe, né, que a gente tem uma componente que entra no vetor solução. E a outra componente vai entrar no AP. Então, a componente referente à diagonal entra no AP, a componente referente a essa parte explícita do termo transiente entra no B. Então, né, a gente tem uma situação que não vai mudar muito a cara da equação que a gente está resolvendo. A gente ainda vai ter um operador, ainda vai ter o AP, ainda vai ter o HU, e o grade P aqui a gente vai tratar da mesma maneira. Ou seja, né, a gente consegue usar um algoritmo parecido com o Simple para resolver esse problema. Na verdade, a gente poderia usar o algoritmo Simple para resolver esse problema também. O que vai acontecer? A gente conseguiria aplicar a lógica, né, que a gente estava aplicando de várias iterações, só que agora para cada passo de tempo. Então, o que eu faria? Eu tenho o primeiro passo de tempo. Resolvo de maneira iterativa o preditor de momento, a correção de velocidade, atualizo o fluxo, resolvo o preditor de momento de novo e faço isso N vezes até convergir e pronto, salvei meu passo de tempo. Vou para o próximo passo de tempo, faço mais N iterações e avanço o passo de tempo. Poderia fazer isso. Só que isso é uma coisa custosa, né? Então vamos ver aqui. A gente tem uma situação que a gente tem que resolver essa matriz de maneira iterativa para cada passo de tempo e a gente tem que fazer isso convergir. O Simple poderia fazer isso sem problema nenhum, mas tem um custo computacional muito alto associado a esse loop que o Simple faz. O Simple ele é bom por quê? Para problemas em regime permanente, né? Dessa maneira iterativa, usando fatores de relaxação, ele consegue chegar numa solução final a partir de um chute inicial muito diferente do resultado que a gente tinha originalmente, né? Que a gente queria obter. E a gente consegue, com essa dinâmica iterativa de preditor-corretor, resolver todos os erros ali de acoplamento, conseguir fazer um operador HU mais próximo da realidade possível e também um grade P mais próximo da realidade possível. Esses dois termos aqui que são a chave, o H e o grade P. Só que se eu fizesse isso, né, vamos supor, eu levei 5.000 iterações para resolver o primeiro passo de tempo, porque o meu chute inicial estava diferente. Aí depois eu resolvi em 500 iterações o segundo passo de tempo, depois o terceiro em mais 500. Se eu ficar fazendo 500 iterações para resolver passo de tempo, a minha solução vai demorar muito mais para ser entregue, né? Vai demorar muito para simular isso. Então, o Simple ele foi feito com problemas em regime permanente em mente, e quando começaram a focar mais em resolver problemas transientes, perceberam que existia uma otimização a ser feita ali, usar um outro algoritmo para conseguir resolver problemas transientes mais rápido, fazendo uso aí de algumas hipóteses e vantagens que um problema transiente tem para a gente. Tá? Então, na década de 80, né, só para lembrar, o algoritmo Simple é da década de 70, então já passou uma década aqui do Simple para o piso. Um cara aqui, o Issa, ele desenvolveu um algoritmo diferente, baseado no Simple, que faz uso de algumas vantagens aí do caso ser transiente. Quais que são essas vantagens? Né? Vamos ver. Primeiro de tudo, vamos olhar para essa situação aqui na nossa equação. Se vocês lembrarem, né, o que eu falei,
esse termo transiente aqui, ele vai entrar em duas partes, né? Ele vai entrar primeiro no AP e vai entrar também nesse B0, certo? Se vocês também lembrarem, teve uma aula que eu falei que para um sistema linear ser bem resolvido, é muito importante que ele tenha um fator, né, de boundedness, né? Então tem que ter uma dominância diagonal. A diagonal tem que ser mais relevante em magnitude do que todos os outros componentes somados. Pelo menos tem que ser igual ou maior em pelo menos uma linha, né, que é o critério de boundedness. Ou seja, vamos considerar uma situação aqui em que o meu DTT é pequeno. Se o meu DTT for 0,1, por exemplo, o DTT é muito pequeno, o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma componente que vai entrar na diagonal da minha matriz, que ela é proporcional ao volume da célula dividido pelo DTT. Então, quanto menor o meu DTT, maior vai ser a contribuição do meu termo transiente na diagonal. Concorda? Faz sentido, gente? Ou seja, se eu tenho uma contribuição, quanto menor o meu DTT, maior vai ficar a minha diagonal aqui, mais fácil é convergir minha matriz para um problema transiente. Então, quanto menor o DTT, mais convergente esse problema é para um caso transiente. Segundo item. Lembram que o algoritmo Simple usava fatores de relaxação na equação de conservação de momentos? Deixa eu ver se tem aqui. Por que a gente fazia isso, né? Vocês lembram que essa solução iterativa aqui que a gente fazia do loop simple, ela podia divergir, né? Aí a gente ponderava a solução atual com a solução anterior. O efeito que esse fator de relaxação tem na matriz é o mesmo efeito que um passo de tempo baixo tem, de certa maneira. Por quê? O fator de relaxação, se vocês lembrarem, como é que ele funcionava? Ele era entre 0 e 1. E se vocês lembrarem, deixa eu trocar a tela aqui. Se vocês lembrarem de como é que é a equação de momento, já discretizada com fatores de relaxação, do lado esquerdo a gente tinha uma equação dessa seguinte maneira aqui. Ó. Peraí. Aí eu vou... Tinha aqui alguns outros termos. Mas a gente tinha essa situação aqui, né? Olha para cá. Alfa é entre... Não pode ser 0, né? É entre 0 e 1. Ou seja, esse termo aqui, quando eu divido 1 por isso aqui, a tendência disso aqui é fazer o quê? Fazer esse termo aqui como um todo, né, que é um AP relaxado, aumentar. Ou seja, a dominância diagonal da minha matriz na equação de momento relaxada também fica maior. Então, por isso que isso aqui ajuda esse problema a convergir, tá? Então, tanto o termo transiente quanto fatores de relaxação tem esse fator, tem essa ajuda ali no nosso problema. Só que no caso do fator de relaxação que o Simple usava, esse cara aqui era completamente artificial. No caso do nosso problema aqui, transiente, esse aumento do coeficiente da diagonal, ele é natural, ele vem da física do problema. E isso é muito bom para a gente, vai permitir com que a gente faça o quê? Um algoritmo que não usa fator de relaxação. Se vocês lembrarem, o fator de relaxação era algo que estabilizava o problema, mas desacelerava a solução. A gente demorava mais iterações para resolver. Então, né, o que a gente faz? O algoritmo PISO ele vai começar exatamente igual ao algoritmo Simple. Então, aqui tem o algoritmo, mas antes de fazer o algoritmo, para a gente ficar mais didático, vamos fazer aqui com base nas equações do quadro, para vocês entenderem bem junto comigo aqui. Vou botar aqui a apresentação de outro lado aqui, só para poder ir seguindo passo a passo com exatidão. Mas vamos começar, né? A gente tem duas equações. Conservação de quantidade de movimento, que é a equação preditora de momento. Primeira equação nossa, que a gente resolve no algoritmo Simple. No algoritmo PISO, a primeira equação que a gente vai resolver vai ser exatamente a mesma. Então, a partir do nosso chute inicial, das condições iniciais do nosso caso, né, que é transiente mesmo, a gente vai montar esses operadores todos e vai resolver. Ou seja, a partir desse HU aqui, esse grade P antigo, a gente consegue calcular um novo campo
para a velocidade. Esse campo de velocidade vai nos permitir que a gente consiga atualizar esse operador aqui, e a gente vai para a nossa segunda parte. A segunda parte vai fazer o quê? A gente agora vai usar a equação corretora da pressão, que tem esse formato aqui, né, para vocês lembrarem. Para poder calcular um novo campo de pressão baseado no operador H que foi calculado aqui na equação 1, que atua aqui como uma espécie de termo-fonte. Beleza? Tá show. Então, eu tenho um campo de pressão, eu tenho um campo de velocidade novo aqui, e tem um campo de pressão novo aqui. Até aqui está igualzinho ao Simple, não mudou absolutamente nada. E eu passo 3 e 4, vai ser exatamente igual ao Simple também. O que eu faço? Eu, com base no fluxo das faces, né, eu consigo usar o meu campo de pressão novo para atualizar a minha velocidade de modo a satisfazer a conservação de massa. Né? Então, o fluxo ele vai ser SF vezes a velocidade na face, que é F igual a SF sendo que esse operador aqui está variado na face, menos, aí aqui eu faço a mesma coisa, né? E essa derivação aqui vocês podem encontrar na aula passada. Ele realmente é a mesma derivação, a base das equações é a mesma. O que vai mudar nesse algoritmo é a ordem que a gente resolve as coisas. Isso aqui também é variado na face. Então, a gente calcula a velocidade na face e consegue calcular a velocidade corrigida dos centroides. E aqui que a gente vai mudar a situação. A gente acabou de corrigir a velocidade, certo? Então, agora a gente está numa situação onde a gente tem uma velocidade corrigida aqui duplamente. Primeiro na face, né, mas depois a mesma coisa feita para o centroide. Com essa velocidade corrigida, o que o Simple faria? Vamos ver dessa maneira. O Simple pegou essa velocidade e guardou. Ele tem um campo de pressão e um campo de velocidade. Ele ia relaxar esses campos aqui, e agora ele ia partir para uma próxima solução. Ele ia, do passo 3, de maneira simplificada, né, o que ele ia fazer? Ele ia resolver de novo a equação de predição de momento. Por que ele faz isso de novo? Porque com essa equação aqui, com a velocidade nova, essa velocidade corrigida resulta em um operador H diferente do que a gente tinha usado até agora, que é esse HU estrela aqui, que veio da primeira equação. Ou seja, a solução da equação 2 seria diferente, e a solução da equação 3 também seria diferente. Então, esse HU aqui, ele tem que ser atualizado de novo. O Simple faz isso da maneira mais simples possível, né? Da maneira mais direta, que é o quê? Eu pego isso aqui, essa equação aqui, e eu simplesmente volto para o passo 1. Eu tenho meu campo, esse U2 estrelas aqui, vira a condição inicial para a próxima iteração, e eu começo tudo de novo. O que o piso faz? Ele introduz um segundo corretor, uma segunda dinâmica de corretor. Geralmente esse loop aqui, que é um loop mais trabalhoso, um loop que vai demandar mais esforço, a gente chama de um loop externo, que é outer loop, que vocês vão encontrar na literatura. O piso introduz um menor, que é um loop interno que se chama. Que no algoritmo ele é mais simples. O que esse loop interno faz? A gente tem essa velocidade de 2 estrelinhas aqui, né? Ao invés de resolver a equação 1 novamente, calcular uma velocidade 3 estrelas aqui, o piso ele vai pegar o quê? Como eu tenho a velocidade 2 estrelas, eu consigo montar explicitamente um operador H novo. Então, ele vai montar esse operador H novo a partir do que foi calculado da equação 3 e vai usar para calcular uma correção para a velocidade e a pressão de novo. Então, ele vai resolver esse operador H novo e vai resolver explicitamente aqui agora a equação da pressão para a gente. Então, a pressão aqui vai ser calculada para a gente usando
um operador H montado novamente a partir do que a gente acabou de calcular. E por que a gente consegue fazer isso aqui, né? E não fazendo simple? Primeiro de tudo, isso aqui não tem matriz aqui. Isso aqui é uma solução direta, ele faz isso explicitamente. Segundo, isso aqui só é válido para uma situação onde a gente tem uma diferença pequena, né, das soluções. Porque o que a gente está essencialmente assumindo aqui no algoritmo PISO? Do passo 1 para o passo 3, a minha solução já tem que estar muito perto do resultado final. Porque ela só vai ser, isso aqui só vai ser bom se esse erro aqui, essa diferença do grade P e a diferença do HU não fosse suficientemente grande ali para isso levar uma divergência. Porque se esse HU for atualizado com uma coisa que está errada ou está oscilando, isso aqui vai tender a amplificar o erro e isso aqui vai divergir. Isso aqui só é válido para um Courant pequeno. Por quê? Com um Courant menor do que um Courant pequeno, muito baixo, a gente vai ter uma situação onde a equação do preditor de momento e o corretor da pressão, em uma iteração já, vai ser suficiente para esse resultado estar perto o suficiente de não divergir mais. E aí eu já consigo fazer umas correções explícitas aqui, atualizar esse campo de velocidades, montar um novo operador e fazer mais correções. Nesse passo 4 aqui é feito um número pré-determinado de vezes, você pode decidir se você faz isso 2 ou 3 vezes, mas com 2 ou 3 correções já feitas dessa maneira, né, onde eu pego a pressão nova com a velocidade, calculo a pressão e corrijo o fluxo e monto de volta, eu já consigo fazer um resultado que vai convergir em uma iteração. Ou seja, no piso, para um passo de tempo, ao invés de eu estar fazendo 100, 200, 5.000 iterações, eu resolvo 2 matrizes e depois faço algumas correções explícitas, o que é muito mais rápido. Só que tem uma limitação grande, que é um Courant pequeno. Então, né, agora saindo um pouco da equação, vamos voltar para o slide, só para a gente conseguir explicar esse algoritmo de maneira um pouco mais formal. Beleza. Então, né, vamos lembrar aqui como é que começa. Primeiro de tudo, resolver o preditor de momento. Espera aí. Resolvendo o preditor de momento, a gente tem um campo de velocidade novo. Próximo passo. A partir desse campo de velocidade novo, a gente monta aquele operador H que a gente tem discutido. Esse operador H vai ser utilizado para conseguir calcular o campo de pressão novo. E esse campo de pressão novo vai poder ser usado para corrigir a velocidade nas faces e nos centroides, de modo que essas velocidades corrigidas com esse campo de pressão novo satisfaçam a continuidade. Até aí, foi igualzinho ao algoritmo Simple. O Simple iria fazer isso tudo de novo até convergir no passo de tempo. A gente vai fazer diferente no PISO. Com esse campo de pressão, eu consegui corrigir a velocidade. Eu vou usar essa velocidade corrigida para montar um operador H novo para esse mesmo passo de tempo. E vou voltar para esse passo aqui, onde eu vou calcular a velocidade de novo. Desculpa, eu vou calcular a pressão de novo e vou calcular a velocidade diretamente a partir dele. Eu faço isso N vezes até eu terminar esse loop interno. Tá? Então, esse loop interno é a grande chave para fazer com que o piso funcione. Como eu falei, né, isso tem uma velocidade muito maior que o Simple para um passo de tempo único. Porém, tem uma dificuldade, né, que isso depende do meu passo de tempo estar baixo. Qual que é a consequência disso? O PISO é um algoritmo muito bom, ele é muito rápido e ele é excelente para várias aplicações. Especialmente aplicações onde eu preciso ter um DTT baixo. Então, eu vou dar um exemplo aqui de quando usar o Simple, de quando usar o PISO e quando não usar o PISO. Para um problema de vibração, em que a resolução do meu problema depende do DTT baixo, lembra que o DTT não é para ser o maior possível sempre. Eu preciso de um DTT suficientemente bom para representar o problema, né? Se vocês lembrarem daquela tutorial que a gente fez, transiente, que a gente tinha uma oscilação. Se o DTT é muito alto, eu não vou capturar a oscilação. Então, se o meu DTT já tem que ser baixo, o PISO é excelente, porque eu consigo utilizar uma resolução muito rápida e essa limitação de passo de tempo baixo eu já tinha de qualquer jeito. Quando que não é bom usar o PISO? Vamos pensar no outro extremo. Imagina que eu tenho um problema que a escala de tempo dele é na ordem de meses ou até mesmo anos. Né? Um exemplo clássico disso é petróleo. Você quer fazer uma simulação monofásica da produção de um reservatório.
O reservatório vai estar produzindo, possivelmente, por anos. Então, se você faz uma simulação de anos com um passo de tempo de segundos, você vai ficar rodando essa simulação por muito tempo. Então, o piso, né, essa limitação de curva 1, ela se torna um problema para casos que têm uma escala de tempo muito grande. Beleza? Vocês conseguiram entender a ideia do piso, gente? Sim, sim. Deu para entender mesmo? Sim. Tá. Sempre fico perguntando porque, sei lá, eu acho meio difícil essa questão de acoplamento para ver da primeira vez. Então, se tiverem qualquer dúvida, gente, pode, por favor, perguntar, tá? Se não entendeu, eu posso repetir tudo, não tem problema nenhum. Nenhuma Não, dúvida? tinha uma Ah, dúvida, assim, eu estava pensando só que era como que é, por exemplo, tudo bem, quando você está indo de um passo para o outro, lá no N para N mais um, beleza, você aham. vai estar sempre próximo, né? A tua solução já está bem próxima, mas como que você faz o zero? Como que é o ponto de Então, partida? o zero, né, se você lembrar, todo problema ele vai ter que ter uma condição inicial. No Simple, a gente usava essa condição inicial como algo puramente numérico, né? A gente não tinha significado físico nisso. Mas, né, como é que a gente faz o zero num problema real transiente? Imagina que eu tenho um problema aqui de condução transiente, tá? Condução de calor. Eu tenho, por exemplo, aqui uma barra, onde antes do meu problema começar, essa barra estava em temperatura ambiente 20 graus. E aí eu começo minha análise quando alguém vem aqui e bota uma placa quente aqui nessa barra em contato. Ele começa a aquecer. E essa placa aqui está em T igual a 200 graus. Qual que é a condição inicial do meu problema? É tudo em 20 e aquele ponto ali, aquela região. Exato. Então, você concorda que se eu discretizar esse domínio, eu consigo dizer, né, para o meu problema, por exemplo, que esse centroide aqui começa em 20 graus, aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. E que essa face aqui no contorno está 200 e essa face aqui está a 20. Certo? Sim. É isso que a gente faz. Aí você dá para o OpenFOAM, lembra que tem aquele internal field? Sim, sim. Aquele internal field serve para isso, você consegue dar a condição inicial ali de qualquer campo com ele. Pode ser uniforme, não uniforme, você que define. E aí, né, conforme ele vai avançando o programa, você vai desenvolvendo isso. Você vai chegar aqui, por exemplo, em 180, 140, não sei, entendeu? Você vai desenvolvendo aqui ao longo do tempo. Deu para entender? Não, não, sim, é só que dá a impressão que, por exemplo, quando você fosse resolver para o caso estacionário, né? E Uhum. você fosse resolver um problema dessa maneira, assim, mas não pensar no transiente. Dá a impressão que se usar o Simple, você olhar para as soluções, para as iterações que ele faz, vão ser semelhantes ao resultado que você vai observar no transiente. Assim, Não, então, mais ou menos, porque repara, por que a solução transiente tem significado físico? Porque tem um termo aqui, que é esse termo de acúmulo aqui. Vou botar genérico aqui de φ, tá? dφ dt. E aí isso aqui, quando a gente discretiza, né, vai ficar com φ da iteração atual menos o φ da iteração anterior por ΔT, né? Um exemplo de como discretizar isso. Esse termo aqui, se você observar, ele vai entrar na nossa matriz. Ele vai entrar na nossa matriz, né? Parte dele vai estar na vetor solução e parte na diagonal. Ou seja, ele afeta o resultado, né? Concorda? não, tá, Então, você, na nossa matriz, a gente vai ter uma componente aqui do coeficiente que vai ter vai ter um volume aqui, vai ter alguns termos aqui associados a isso. No Simple, esse termo aqui não existe. Então, o que faz uma interação ser diferente da outra? A relaxação. tá certo. Então, a solução nova, ela varia da antiga por essa margem aqui. Ó. Então, aqui está a solução antiga, que a gente tinha calculado.
aqui é a minha solução nova e exata. E a minha solução vai ser ponderada por esse fator aqui. Então, né, o que faz a solução de UP N ser diferente de UP N-1 é algo artificial. Primeiro de tudo, esse termo nem tinha que estar aqui. Esse termo aqui não existiria na solução não relaxada. Segundo, esse coeficiente aqui também não deveria existir. Então, eu pego, por exemplo, uma solução que está indo de 0 em uma iteração para 100 na outra, e eu pondero para ir para 50. Primeiro de tudo, nem esse 100 aqui já seria certo, porque esse 100 aqui também é uma iteração. Então, está só se resolvendo numericamente, né? Lembra que esse resultado aqui tem outra diferença muito importante. O transiente, qual que é a chave? Cada passo de tempo de um problema transiente está satisfazendo massa e está satisfazendo conservação de quantidade de movimento. Cada iteração aqui do simple, não necessariamente, porque quando você está corrigindo quantidade de movimento e está corrigindo massa depois, mas você está tendo um campo ali que é um campo completamente não físico a cada vez que você resolve uma equação. Ele só realmente começa a resolver um campo físico conforme o resíduo vai baixando. Não, tá certo. Deu pra ver. Se você vê um problema, depois faz isso. Pega um SimpleFont de algum tutorial e vê uma iteração bem no início. Você vai ver que não faz o menor sentido. Se você vê os campos ali, fica tudo errado. Isso que eu imagino. É que por isso que eu estava pensando como que na transiente, que em toda iteração, todo passo de tempo, você tem que ter significado físico. Né? Sim. Então, eu queria ver de onde estava vindo essa diferença, que parecia quase um... o significado físico ele vem de não se relaxar e vem também do termo de acúmulo que está lá presente na equação. Tá certo. Tá? Vamos dar uma olhada rapidinha no código, né, só para a gente se acostumar. Mais para frente no curso vocês vão ver mais a fundo isso de código, né? Mas é bom a gente já entendendo como é que funciona o código do OpenFOAM, já tem uma familiarização. Então, né, quando vocês abrem o código-fonte do solver, o que vai aparecer? Vai aparecer um loop no tempo, né? Esse while runtime.loop aqui, ele vai começar o seguinte. Começou em 0 segundos e vai terminar em 100 segundos. Enquanto eu estiver nesse intervalo, eu vou aqui fazer meu loop temporal, né? Eu vou avançar no meu tempo, vou fazer todas as minhas iterações e vou salvando cada passo de tempo. Ele vai incluir um número de Cohan. Esse include aqui está chamando um outro arquivo que tem funções embutidas neles, tem classes e objetos que ele vai poder utilizar. O que tem nesse número de Cohan aqui? Ele vai ter justamente o código que é usado para calcular ele. Então, ele vai dizer para a gente sempre, olha só, meu número de Cohan desse passo de tempo aqui é 0.8, e o meu médio é 0.005, né, que o Cohan é local a cada célula. O meu máximo é 0.8 e o médio é 0.1. Depois que ele vai fazer isso, ele vai resolver primeiro o preditor de momento. Vamos lembrar que no algoritmo piso, essa equação vai ser resolvida só uma vez, por passo de tempo. Então, como é que vai começar? O eqn.h é onde tem o preditor de momento. Então, vamos ler a equação que está escrita aqui. A matriz ela vai ser montada a partir, né, desse FVMDDT, né, que é o termo de acúmulo, mais o div, que é o termo advectivo, né, div de φ. Vamos lembrar que esse φ está aqui e não o, porque é uma linearização. Tá? A gente usa o φ da iteração anterior para conseguir computar esse termo. Esse MRF-DDT aqui a gente pode ignorar por enquanto, mas só para curiosidade de vocês, isso aqui vem do fato de a gente poder trabalhar com referenciais não inerciais no OpenFOAM, né? Então, se a malha estivesse acelerando, nossa equação de conservação de quantidade de movimento tem que ser considerado também esse referencial não inercial do nosso problema. E a gente também tem um termo difusivo aqui, na aula passada eu comentei, né? Esse div-dev RFU aqui, na verdade, isso aqui, por um problema laminar, do nosso caso aqui, incompressivo também, vai dar o nosso Laplaciano. Tá? E o FVOptions vai ter todos os termos fontes. Aqui está faltando o termo da pressão. Então, se a gente ver, isso aqui vai virar uma matriz dessa carinha aqui, né? Onde a gente tem termo na diagonal, os termos das contribuições vizinhas e também termo fonte ali
solução fora do vetor solução. Tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação que a gente montou e vai resolver. Então, usando o preditor de momento, a gente vai resolver essa U é Qn igual a menos grade P, que vai completar a equação, né? Aqui estava faltando o grade P, a gente bota o grade P aqui e corrige, vai relaxar essa equação ou não, né? No piso a gente não costuma relaxar. E a gente consegue pegar aqui nossa matriz. Essa matriz deu para a gente já um campo de velocidades atualizado. Vamos agora para o P é Qn. Vamos lembrar o que a gente tem. A gente tem uma matriz da velocidade, que a gente consegue pegar aquele H que a gente precisa, e a gente também tem o nosso campo de velocidade novo. Então, olha o que ele faz. Ele vai definir aqui todos aqueles coeficientes. Ó. Esse RAU é o inverso daquele coeficiente A. Lembra que ele entra direto no código, né? Esse 1 sobre AP aparece toda hora na equação. Então, ele já salva aqui 1 sobre AP. O EQN.A é o 1 sobre AP. Lembrando, né, que AP não é um escalar só. Existe uma matriz A de escalares AP, onde não é AP, né? A1, A2, A3. Né? Você varia para cada coeficiente da diagonal. Então, isso aqui, na verdade, é um conjunto ali de coeficientes. Tanto que é um voo escalar field, né? Isso se refere a ser uma lista de múltiplos escalares. A gente vai criar também um operador H, né? Dividido por A. Então, o que a gente faz? O voo vector field está declarando aqui um campo vetorial. H by A é o nome, né? Então, a gente vai pegar aquele 1 sobre AP que a gente pegou na variável de cima, vezes o EQN.H, que é justamente esse HU sobre AP que a gente precisa. Olha como é que ele aparece com frequência. Ó. Essa aqui é a equação que a gente está montando. A gente já tem esse AP-1 aqui, e já tem esse AP-1 HU salvo. Falta agora, então, resolver essa situação aqui do divergente. E como é que isso é feito? Ó, a gente pega agora esse H by A e a gente vai interpolar ele para a face. Lembra que a gente precisa da equação de pressão para computar os fluxos nas faces. Então, a gente também vai criar uma variável que está armazenada no centroide de cada face, não da célula. E estando armazenada na face, a gente vai criar esse φ H by A, né, que é como se fosse o fluxo do H by A. E a gente usa uma funçãozinha aqui, que é o FVC flux, que vai basicamente pegar a informação que está no centroide e jogar para a face. Até aí, beleza? Ignora esse MRF aqui. Tudo que tiver em MRF é por conta dessa questão ali de referencial móvel, tá? Tá bom, pessoal? Deu para entender? Beleza. Tá. Então, né? O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente resolveu o código aqui desse loop. E esse código aqui, a gente vai resolver como? Essa equação, a F vem na Laplace, né, que a gente tem um Laplaciano da pressão, divide um grade, RAU, que é o coeficiente é 1 sobre AP, e P, que é a variável que está dentro do Laplaciano. Que vai ser igual, e olha aqui, esse aqui é explícito, tá? Isso aqui não vai resolver, vai entrar na vetor solução, atua como uma fonte na solução do nosso vetor, do H by A. Então, a gente vai ter isso aqui, tudo aqui calculado dessa maneira. E aí, olha que interessante, né? Isso aqui é feito N vezes também. Isso aqui é feito N vezes por quê? Lembra que a gente tinha falado na discretização do operador Laplaciano que a não ortogonalidade afeta o resultado? Para reduzir esse impacto na solução, tipicamente essa etapa aqui ela pode ser resolvida N vezes. Por quê? Porque aí você resolve esse Laplaciano de maneira iterativa, né? Você faz várias vezes essa conta aqui antes de atualizar qualquer coisa, e você consegue continuar com a solução um pouco melhor. Opa, eu caí, pessoal? Alô? Não, estamos ouvindo. Ah, tá, beleza, perfeito. Tá bom? Então, essa maneira iterativa aqui é feita para você mitigar um pouco os erros de não ortogonalidade, seguindo aquela lógica que a gente fez. E aí, né, o que a gente faz? Vamos lembrar. Nossa próxima etapa é fazer uma atualização da velocidade, e a partir dessa correção da velocidade, a gente atualiza o φ H by A direto, ignorando a equação de momento. Né? Vamos lembrar que esse que é o pulo do gato.
Então aqui a gente atualizou a velocidade e terminou o arquivo. Só que, né, esse PECN está um loop. Então, tem esse piso.correct aqui, que é o número de corretores daquele loop interno que a gente falou. Então, o que ele fez? A primeira coisa que esse arquivo faz é o quê? Montar o FHBA. Então, a gente acabou de corrigir a velocidade e sem resolver a equação de momento, sem atualizar nada, a gente vai resolver de novo ela direto. Usando aqui o FVC FHBA, né? Isso aqui é importante também, de maneira explícita. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o algoritmo piso em código. A gente está fazendo uma abordagem ali com dois conjuntos de corretores. Um conjunto, primeiro resolve a equação de predição de momento, depois o corretor da pressão de maneira certinha, e depois você faz um loop de correções ali para fazer isso várias vezes, de maneira mais rápida, a partir do campo de velocidade corrigido pela equação da pressão direta. Show? Tipicamente aqui, o número de loops internos que é feito para o algoritmo PISA, 2, 3, é um caso muito complexo, assim, uns 4, 5 já é suficiente.